sabia. Ou ela sabia. Caio levantou-se para cumprimentar o novo diretor, um sorriso de boas-vindas no rosto, completamente alheio à tempestade que se estava a formar dentro da mulher ao seu lado. Ricardo, seja bem-vindo à família, disse Beatriz, radiante. Ricardo estendeu a mão a Caio. O prazer é todo meu. Estou ansioso por trabalhar consigo, Caio. O olhar de Ricardo moveu-se então para Cris, que estava paralisada na sua cadeira. Ele estendeu a mão na direção dela, o mesmo sorriso profissional ainda nos lábios. E com a sua encantadora companhia. Ela não conseguia respirar. O homem de seus piores pesadelos estava ali, sorrindo, apertando a mão do homem que ela estava começando a amar. E ninguém, além dela, sabia quem ele realmente era. O resto do jantar passou como um borrão febril para Cristina. Ela não comeu, não falou. Apenas mexeu na comida do seu prato com o garfo, o som do metal a raspar na porcelana a ecoar o grito silencioso na sua cabeça. Cada risada na sala, cada palavra de louvor que Beatriz dirigia a Ricardo, era como uma facada. Ele estava ali. Real, sólido. Não era mais um fantasma na sua memória, mas uma presença aterrorizante que tinha invadido o seu santuário. No carro, a caminho de casa, Caio notou o seu silêncio. Cris? Está tudo bem? Você ficou tão quieta de repente. Estou só, cansada, mentiu ela, a voz fraca. Como é que ela podia explicar? Como é que ela podia dizer o homem que a sua mãe acabou de contratar, aquele que você vai ver todos os dias, é o monstro de quem eu fugi? Soaria a loucura. A uma desculpa de uma mulher ciumenta e insegura. Beatriz tinha jogado a sua cartada de mestre e Cris nem sequer sabia que estava num jogo. Você conhece-o? O Ricardo? Perguntou Caio, casualmente. O coração de Cris saltou. Ricardo. Eu o conheço. As palavras saíram como um sussurro, um teste. Caio, com a mente cheia dos planos de expansão e da aparente trégua com a sua mãe, não percebeu o peso por trás daquelas palavras. É mesmo? Ele é um gênio, mamãe acertou em cheio com ele. A experiência dele é impressionante. A resposta dele foi um balde de água fria. Ele já o admirava. Já estava do lado dele. A semente da dúvida já tinha sido plantada, não sobre Ricardo, mas sobre ela. Se ela falasse agora, pareceria que estava a tentar sabotar a carreira do novo gênio da empresa. Ela passou a noite em claro, a olhar para o teto, a sobressaltar-se com cada ruído da rua. Os pesadelos voltaram com força total, a voz dele a dizer-lhe que ela não era nada sem ele, o jeito como ele controlava cada aspecto da sua vida, isolando-a dos amigos e da família, o medo constante de dizer ou fazer a coisa errada. Ela tinha fugido de São Vicente para São Paulo com Léo nos braços para escapar daquela prisão psicológica. E agora a prisão tinha-a encontrado. Nos dias seguintes, ela evitou as chamadas de Caio. Precisava de tempo para pensar, para respirar. Mas Ricardo não lhe deu esse tempo. O primeiro ataque foi subtil. Ela estava a levar o Léo à escola quando o viu do outro lado da rua. Ele estava a falar ao telemóvel, parecendo um executivo ocupado. Mas os seus olhos encontraram os dela por cima do trânsito. Ele deu-lhe um pequeno sorriso, quase imperceptível, e um leve aceno de cabeça. Um gesto inocente para qualquer outra pessoa. Para ela, era uma declaração: eu sei onde te encontrar. Eu posso chegar perto do teu filho a qualquer momento. Cris agarrou a mão de Léo com mais força, o seu corpo a tremer. Mais tarde naquele dia, ela recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Ele parece-se muito contigo. O rapaz. O pânico apoderou-se dela. Ela apagou a mensagem, as mãos a suar. Caio continuava a ligar, preocupado com o seu silêncio. Finalmente, ela atendeu. Cris, o que se passa? Eu fiz alguma coisa? Não, Caio, não é você, é só há muito stress no trabalho. Enquanto ela falava com ele, sentada no seu pequeno sofá, viu um e-mail a chegar ao seu computador portátil, que estava aberto na mesa de café. A linha do assunto estava em branco.
O remetente era um endereço de e-mail anónimo. Hesitante, ela abriu. Era uma fotografia. Uma fotografia antiga dela e de Ricardo, tirada numas férias na praia há muitos anos. Eles pareciam felizes, sorridentes, o braço dele possessivamente à volta dos seus ombros. Debaixo da imagem, apenas uma frase. Algumas histórias nunca terminam. Ela deixou escapar um pequeno grito, deixando cair o telefone. Cris? Cris, o que foi isso? O que aconteceu? A voz de Caio soava distante. Ela pegou no telefone, a tremer. Nada. Eu deixei cair um prato. Tenho de ir, falamos depois. Ela desligou, o coração a bater descontroladamente. Isto era o jogo dele. Ele sempre tinha sido um mestre em jogos mentais. Fazer com que ela parecesse instável, louca. Isolá-la até que a única voz que ela ouvisse fosse a dele. Enquanto isso, Beatriz continuava o seu próprio ataque. Numa conversa telefónica com Caio, ela usou um tom preocupado. Querido, eu não quero intrometer-me, mas, a sua amiga, Cristina. Ela parecia tão tensa no jantar. Quase hostil em relação ao Ricardo. É estranho. Uma pessoa que teve um passado difícil como o dela pode, por vezes, tornar-se muito desconfiada, não acha? Especialmente de homens bem-sucedidos. As palavras dela eram como veneno lento, a pingar no ouvido de Caio. Ele amava Cris, mas a semente da dúvida, a ideia de que a bagagem dela tornava instável, estava lá. Cris sabia que tinha de fazer alguma coisa. Tinha de contar a verdade a Caio, independentemente das consequências. Ela ganhou coragem e ligou-lhe, pedindo para o encontrar. Encontraram-se num café. Ela estava visivelmente nervosa, as suas mãos a tremer à volta da chávena. Caio, eu preciso de te dizer uma coisa sobre o Ricardo Vargas, começou ela, a voz a falhar. Ele e eu, nós temos um passado. Antes que ela pudesse continuar, o telemóvel de Caio vibrou. Era uma mensagem de Ricardo. Caio, desculpa incomodar. Mas a tua amiga Cristina acabou de me ligar. Ela parecia muito perturbada, a fazer acusações estranhas. Eu acho que ela pode não estar bem. Talvez devesses falar com ela. Caio leu a mensagem, o seu rosto a fechar-se numa expressão de confusão e preocupação. Ele olhou para Cris, para o seu rosto pálido e ansioso, e depois de volta para a mensagem de Ricardo, que soava tão calma, tão razoável. O que é que se passa, Cris? Perguntou ele, a sua voz agora com um tom de frustração. O que é que você tem contra ele? O mundo de Cris desabou. Ricardo tinha-se antecipado. Tinha-a pintado como uma louca antes mesmo de ela ter a oportunidade de falar. Qualquer coisa que ela dissesse agora soaria como as acusações estranhas que ele mencionou. Ela olhou para o rosto de Caio, um rosto que ela tinha começado a amar, e viu a dúvida nos seus olhos. Ele não ia acreditar nela. As lágrimas encheram-lhe os olhos. Ela levantou-se abruptamente. Esquece, disse ela, a voz embargada. Foi um erro. Ela virou-se e fugiu do café, deixando Caio para trás, sozinho com as palavras venenosas de Ricardo e a semente de dúvida plantada pela sua própria mãe. A confusão corroía Caio. Ele queria acreditar em Cris. A ligação que sentia com ela, a forma como o seu mundo se iluminava quando estava com ela e Léo, era inegável. Mas as peças não se encaixavam. De um lado, tinha Cris, subitamente distante, assustada e a fazer acusações veladas. Do outro, tinha Ricardo Vargas, o executivo exemplar, calmo, profissional, e a sua mãe, que, pela primeira vez em anos, parecia apoiá-lo, embora com preocupações sobre a estabilidade de Cris. Ricardo era um mestre. Ele nunca confrontou Caio diretamente sobre Cris. Em vez disso, ele semeava pequenas dúvidas. A Cris parece uma mulher muito intensa, disse ele a Caio durante um almoço de negócios. Passou por muito, imagino. Isso deixa marcas.
Eram comentários que, à superfície, pareciam empáticos, mas que na verdade reforçavam a narrativa de Beatriz, a de que Cris era frágil, instável, danificada. A oportunidade perfeita de Ricardo surgiu uma semana depois. Ele sabia que Cris trabalhava até tarde às quintas-feiras. Deixou acidentalmente uma pasta importante com documentos do projeto do Nordeste no restaurante onde ela trabalhava. Mais tarde, ligou-lhe, a voz cheia de um pânico profissional. Cristina? É o Ricardo Vargas. Peço desculpa por ligar a esta hora, mas cometi um erro terrível. Deixei uma pasta aí. É extremamente confidencial. Será que você poderia trazê-la ao nosso escritório? Eu sei que é pedir muito, mas é uma emergência. Cris sentiu uma armadilha, mas o que podia fazer? Dizer não e parecer pouco cooperativa e mesquinha? Com o coração pesado, ela concordou. Quando chegou ao imponente edifício da Alcântara Construtora, o segurança da noite, já instruído por Ricardo, deixou-a subir. O andar da diretoria estava silencioso e quase escuro, iluminado apenas pelas luzes de emergência e pelo brilho da cidade lá fora. Ricardo estava à espera dela, a porta do seu escritório aberta. Cristina, você salvou a minha vida, disse ele, pegando na pasta com um alívio exagerado. Não foi nada, respondeu ela, querendo apenas sair dali o mais rápido possível. Quando ela se virou para ir embora, ele disse, a sua voz a baixar para um sussurro venenoso que só ela podia entender. Você não devia ter voltado para a minha vida, Cris. Você estava bem no seu pequeno mundo. Agora, você está a jogar num campo que não entende. O sangue de Cris gelou. Ela virou-se para ele, o medo a dar lugar a uma fúria impotente. Fica longe de mim e do meu filho. Ou o quê? Ele deu um passo em frente, o seu sorriso a desaparecer. Vai contar ao teu príncipe encantado? Achas mesmo que ele vai acreditar em ti, a garçonete quebrada, em vez de em mim? Nesse exato momento, as luzes do corredor acenderam-se. Caio apareceu na curva do corredor, o seu rosto uma máscara de choque e desapontamento. Ele tinha recebido uma mensagem anónima minutos antes. Se quer ver a sua namorada assediar o seu novo diretor, venha ao escritório agora. A cena que ele viu foi perfeitamente encenada por Ricardo. Cris, com o rosto transtornado de raiva, a confrontar um Ricardo que parecia recuar, uma expressão de vítima no rosto. O que é que se passa aqui? Perguntou Caio, a sua voz fria a cortar o ar. Caio, graças a Deus, disse Ricardo, passando a mão pelo cabelo num gesto de stress. A Cristina veio trazer uma pasta e, de repente, começou a acusar-me de coisas terríveis. A dizer que eu a estou a perseguir. Eu acho que ela não está bem. Ele está a mentir, gritou Cris, desesperada. Caio, ele não é quem você pensa. Cris, já chega. A voz de Caio era dura. Toda a dúvida, toda a frustração das últimas semanas explodiu. A imagem à sua frente parecia confirmar os piores medos que a sua mãe e Ricardo lhe tinham instilado. Eu vi com os meus próprios olhos. Você veio até aqui para o confrontar. O que é que você quer? Quer sabotar a carreira dele? É isso. As palavras dele atingiram Cris como um soco no estômago. Ele não acreditava nela. Ele estava a olhar para ela e a ver uma mulher louca e ciumenta. Era exatamente o que Ricardo queria. Porque você não confia em mim, Cris? Continuou Caio, a sua própria dor a transformar-se em raiva. Por que criar essa fantasia sobre o Ricardo? Eu tentei. Eu realmente tentei entender, mas você não me deixa entrar. Você construiu um muro à sua volta e espera que eu adivinhe o que está do outro lado. As lágrimas escorriam pelo rosto de Cris, lágrimas de desgosto, não de medo. Ele tinha razão numa coisa. Ela tinha construído um muro. Tinha tanto medo de ser magoada que não lhe tinha dado a verdade. E agora era tarde demais. Porque você não acreditaria em mim, sussurrou ela, a sua voz quebrada pela derrota. Ninguém nunca acredita. Ela deu um passo para trás, o seu olhar passando de Caio, o homem que ela tinha deixado entrar no seu coração, para Ricardo, o homem que o tinha envenenado. Estava acabado. Ela tinha perdido.
Sem dizer mais uma palavra, ela virou-se e foi-se embora, os seus passos ecoarem no corredor silencioso. Ela passou pelo segurança, saiu para a noite fria e não parou de andar. Quando chegou ao seu pequeno apartamento, o único lugar seguro no mundo, ela olhou para o quarto de Leo, que dormia pacificamente, inconsciente do desastre. A decisão foi tomada naquele instante, nascida do pânico e do coração partido. Eles não podiam ficar ali. Ricardo tinha ganho. Ele tinha-a encontrado e tinha-lhe tirado a única centelha de felicidade que ela tinha tido em anos. Ela abriu o guarda-roupa e tirou uma mala velha. Com as mãos a tremer, começou a tirar as suas roupas e as de Leo para dentro, sem cuidado. As lágrimas caíam sobre as pequenas camisolas de dinossauro. Tinha de fugir. Outra vez. Ela estava a fazer as malas, a chorar em silêncio no seu apartamento escuro, sentindo-se completamente sozinha, convencida de que tinha perdido tudo. Cristina. As lágrimas secaram, deixando para trás um rasto frio no seu rosto. A mala estava meio cheia sobre a cama, um monumento à sua derrota. Cristina parou, uma pequena camisola do Leo na mão, e olhou para a porta do quarto do seu filho. Ela estava a fazer exatamente o que Ricardo queria. Estava a fugir. Outra vez. Estava a ensinar ao seu filho que, quando a vida fica difícil, quando os monstros aparecem, a única solução é desaparecer. Fugir não o ensinaria a ser corajoso. Ensinaria-o a ter medo. Uma nova sensação, feroz e ardente, começou a queimar no seu peito, sobrepondo-se ao medo e ao desgosto. Era raiva. Uma raiva pura e justa. Raiva de Ricardo, por pensar que podia continuar a controlá-la. Raiva de si mesma, por quase ter permitido. Ela largou a camisola. Lentamente, fechou a mala e empurrou-a para debaixo da cama. Não. Desta vez, não. Ela não ia deixar que aquele homem lhe roubasse mais nada. Nem a sua casa, nem a sua paz, nem a centelha de esperança que Caio, apesar de tudo, lhe tinha dado. Ela lutaria. Não por Caio, não para o reconquistar. Mas por si mesma. E, acima de tudo, por Leo. Para que o seu filho pudesse ver a mãe não como uma vítima, mas como uma mulher que enfrenta os seus demónios de cabeça erguida. Caio. O seu apartamento espaçoso parecia uma tumba. O silêncio ecoava a sua estupidez. Caio passava as mãos pelo cabelo, a cena no escritório a repetir-se na sua mente como um filme de terror. O rosto devastado de Cris. A satisfação mal disfarçada no olhar de Ricardo. A sua própria voz, dura e acusadora. Ele tinha sido um idiota. Um idiota cego e arrogante. O seu telemóvel tocou. Era a sua vizinha, a que por vezes ficava com o Leo. A voz dela estava preocupada. Senhor Caio? Desculpe incomodar, mas o Leo está a perguntar por si. A Cris disse que ele podia ligar-lhe. O coração de Caio apertou. Ele ouviu a voz pequena e hesitante do menino na linha. Tio Caio? Eu. Campeão. Está tudo bem? O tio Caio não gosta mais de nós? A pergunta inocente atingiu com a força de um murro. Ele tinha partido o coração não apenas de uma mulher, mas também de uma criança que só lhe tinha mostrado carinho. Não, Leo. Claro que não. Eu gosto muito de vocês, disse Caio, a sua própria voz embargada. Eu fui um tonto. Podes dizer à tua mãe que eu preciso de falar com ela? É muito, muito importante. Depois de desligar, a determinação apoderou-se dele. Ele não ia ser mais um peão no jogo da sua mãe ou de Ricardo. Abriu o seu portátil e acedeu aos registros de segurança do edifício do escritório. Encontrou a gravação da noite anterior. E assistiu. No ecrã, ele não viu uma mulher histérica assediar um homem. Ele viu Ricardo encurralar Cris, a sua postura mudar de profissional para predadora no segundo em que pensou que estavam sozinhos. Viu a forma como ele se aproximou, a ameaça velada no seu sorriso.
Viu o medo genuíno no rosto de Cris, rapidamente substituído por uma fúria defensiva. E viu-se a si mesmo a chegar e a interpretar tudo errado, exatamente como a armadilha tinha sido montada. A náusea subiu-lhe pela garganta. Ele tinha sido manipulado. Mas não era suficiente. Ele precisava de mais. Usando os recursos que sempre tivera à sua disposição, contratou um investigador privado, um dos melhores, e deu-lhe apenas um nome: Ricardo Vargas. A ordem era simples: encontre tudo. Especialmente ex-namoradas ou colegas de trabalho que se demitiram subitamente. A resposta chegou em menos de 24 horas. Uma mulher. Uma arquiteta chamada Mariana que tinha trabalhado com Ricardo numa firma anterior. Ela estava relutante em falar, ainda com medo, mas o investigador persuadiu-a. A história dela era assustadoramente familiar, o encanto inicial, seguido de um controle subtil, isolamento, abuso psicológico, minando a sua confiança até ela achar que estava a enlouquecer. Ela não fugiu. Ela teve um esgotamento nervoso e demitiu-se. Caio sentiu o sangue ferver. Estava tudo ali. O padrão. A verdade. Naquela noite, a Alcântara Construtora estava a realizar o seu evento anual de gala, celebrando o lançamento do projeto do Nordeste. Ricardo Vargas seria o orador principal. Seria a sua coroação. Caio sabia que tinha de estar lá. Ele tentou ligar a Cris várias vezes, mas ela não atendeu. Ele deixou uma mensagem final: Cris, eu sei de tudo. Perdoa-me. Por favor, vai à gala esta noite. Confia em mim. POV Cristina e Caio. O salão de festas estava a brilhar. Ricardo estava no pódio a deleitar-se com os aplausos. Beatriz observava-o da primeira fila, um sorriso de orgulho no rosto. Caio estava de pé, no fundo da sala, o seu rosto uma máscara de fúria gelada, à espera. Foi então que as portas do salão se abriram. Cristina entrou. Não estava a chorar. Não parecia uma vítima. Estava vestida de forma simples, mas a sua postura era de uma rainha. O seu queixo estava erguido. O seu olhar estava fixo num único alvo: Ricardo. Um murmúrio percorreu a sala. Ricardo parou a meio da frase, o seu sorriso a vacilar ao vê-la. Ela caminhou pelo corredor central, os seus passos firmes e silenciosos, até parar em frente ao pódio. Eu não tenho medo de você, Ricardo. Não mais, disse ela, a sua voz clara e firme, amplificada pelo silêncio súbito da sala. Ricardo riu, um som nervoso. Senhoras e senhores, peço desculpa. Parece que temos uma convidada um pouco confusa. Eu não estou confusa, continuou Cris, o seu olhar a nunca o largar. Eu sei exatamente quem você é. Você é o homem que me disse que eu não era nada sem si. Que me isolou de todos os que eu amava. Que fez da minha vida uma prisão psicológica até eu ter de fugir para salvar a minha sanidade. Beatriz levantou-se. Seguranças. Tirem esta mulher daqui. Ela está a ter um ataque. Mas antes que os seguranças pudessem mover-se, Caio avançou. Ele não correu. Caminhou com uma autoridade calma e letal, passando pela sua mãe e subindo ao palco para ficar ao lado de Cris. Ele pegou na mão dela. A plateia prendeu a respiração. Ela fica, disse Caio, a sua voz a ressoar pelo microfone. E depois, olhando para a multidão, para os sócios, para a imprensa, ele disse as 3 palavras que mudaram tudo. Eu acredito nela. Ele virou-se para Ricardo, cujo rosto estava agora pálido de choque. E eu tenho provas. Tenho testemunho de Mariana Costa, a sua antiga colega. Tenho provas de como você manipulou esta mulher e de como tentou fazer o mesmo comigo. Ele olhou diretamente para a sua mãe. Com a ajuda de alguns nesta sala. Encurralado, desmascarado, a fachada de Ricardo quebrou-se. A sua sofisticação evaporou-se, revelando um monstro por baixo. Com um grito de raiva pura e irracional, ele atirou-se para a frente, não na direção de Caio, mas de Cris. Sua vadia.
Eu vou destruir-te. A segurança reagiu instantaneamente, agarrando e imobilizando-o antes que ele pudesse alcançar. A sua coroação tinha-se tornado na sua humilhação pública. No meio do caos, Beatriz Alcântara estava imóvel a olhar para o filho ao lado daquela garçonete. O seu rosto não mostrava raiva nem poder. Apenas um horror pálido e atordoado ao perceber a enormidade do seu erro. As semanas seguintes foram um rescaldo silencioso da tempestade. O escândalo abalou os alicerces do mundo dos Alcântara. Ricardo Vargas foi despedido sumariamente e enfrentava agora processos judiciais, não apenas por parte da empresa, mas também de Mariana e, com o apoio jurídico de Caio, de Cristina. A sua carreira estava acabada, a sua reputação destruída. A relação entre Caio e a sua mãe sofreu uma fratura profunda. Eles tiveram uma conversa, não na mansão fria, mas no apartamento de Caio, um território neutro. Beatriz chorou. Eram lágrimas de choque, de vergonha, de um orgulho estilhaçado. Ela tentou justificar-se, falando de proteção, de legado. Eu amo-te, mãe, disse Caio, a sua voz calma, mas firme, sem a fúria de passado. Mas o teu amor tornou-se possessivo, tornou-se controlo. O que fizeste foi imperdoável. Ele estabeleceu um limite, pela primeira vez na sua vida. Cristina e Léo são a minha família agora. Se quiseres fazer parte da minha vida, terás de os aceitar. Sem condições, sem jogos. Terás de pedir-lhes perdão, não a mim. Para Cristina, a vida começou a voltar a uma nova normalidade. O medo constante que a acompanhava como uma sombra tinha finalmente desaparecido. Ela sentia-se mais leve, como se tivesse largado um peso que nem sabia que carregava há tanto tempo. Ela voltou ao seu trabalho no restaurante, não porque precisasse desesperadamente do dinheiro. Caio tinha insistido em criar um fundo para a educação de Léo, um gesto que ela, desta vez, aceitou, mas porque queria. Era uma forma de reafirmar que a sua vida era sua. Caio deu-lhe espaço. Ele não a pressionou, não apareceu com presentes caros ou grandes gestos. Ele ligava simplesmente para saber como ela e Léo estavam. Enviava-lhe fotos de dinossauros que encontrava na internet para o Léo. Esperou. Finalmente, foi ela quem o convidou. O Léo tem saudades tuas, disse ela ao telefone. Era a sua forma de dizer eu tenho saudades tuas. Ele foi ao seu pequeno apartamento numa tarde de sábado. Não trouxe flores nem vinho. Trouxe apenas a si mesmo, o seu coração exposto. Sentaram-se no pequeno sofá, enquanto Léo brincava no chão com os seus brinquedos, criando um espaço seguro de normalidade à volta deles. O silêncio entre eles não era constrangedor. Era um espaço para respirar. Cris, começou ele, a sua voz cheia de um arrependimento que ela podia sentir fisicamente. Não há um dia em que eu não pense no quão cego fui. Em como te magoei. Ela olhou para ele, para a dor genuína nos seus olhos. Você também foi enganado, Caio. Isso não é desculpa, disse ele, abanando a cabeça. Eu devia ter confiado em ti. Devia ter-te ouvido, não apenas com os meus ouvidos, mas com o meu coração. Eu fui um tolo, Cris. Eu não vi você, eu só vi o que os outros queriam que eu visse. Perdoa-me. As suas palavras eram a única coisa que ela precisava de ouvir. Não era uma promessa de um futuro perfeito, mas um reconhecimento da ferida do passado. Ela estendeu a mão e pegou na dele. Os seus dedos entrelaçaram-se. Eu perdoo-te, disse ela suavemente. Mas não vai ser fácil, Caio. A confiança é uma coisa frágil. Eu sei, respondeu ele, apertando a mão dela. E eu estou disposto a passar o resto da minha vida a reconstruí-la. Tijolo por tijolo. Se me deixares. Ela sorriu, um sorriso genuíno e cansado. Ok, disse ela. Tijolo por tijolo. Meses mais tarde. O sol de fim de tarde pintava o céu de laranja e rosa sobre o Parque Ibirapuera. Cristina observava Caio empurrar Léo no baloiço, mais alto e mais alto, o som da risada do seu filho encher o ar.
Era uma cena de uma domesticidade feliz e simples, algo que ela nunca pensou que teria. Beatriz tinha-lhes enviado uma carta. Uma carta formal, rígida, mas que continha um pedido de desculpas. Cris ainda não estava pronta para a ver, mas era um começo. Caio tinha assumido um papel mais ativo na empresa, mas agora nos seus próprios termos, e estava a usar a sua influência para apoiar abrigos para mulheres vítimas de abuso. Ele estava a tornar-se o homem que sempre precisou de ser. Cris estava a fazer um curso de pastelaria aos fins de semana. O sonho do seu pequeno café já não parecia tão distante. Caio aproximou-se e sentou-se ao seu lado no banco, passando um braço pelos seus ombros. Ela encostou a cabeça no ombro dele, um gesto que agora parecia natural, seguro. Eles observaram Léo a correr pela relva, livre e feliz. Ele parece feliz, disse Caio. Ele está, respondeu Cris. Nós estamos. Não eram felizes para sempre de conto de fadas. As cicatrizes ainda lá estavam, em ambos. As dele, da sua gaiola dourada e da sua passividade. As dela, do seu passado de medo e da sua desconfiança. Eles não eram perfeitos. Longe disso. Mas, enquanto observava o homem que amava e o filho que adorava, Cristina pensou para si mesma, sentindo uma paz profunda e duradoura. Nós não éramos perfeitos. Mas pela primeira vez, eu senti que a imperfeição era o nosso lugar mais seguro. E aqui termina a história de Cris e Caio. A cada um de vocês que acompanhou, chorou e torceu junto com a Cris e o Caio, do fundo do meu coração, o meu muito, muito obrigada. Escrever a história deles foi também uma jornada para mim. Cada desafio, cada medo e cada pequena vitória, eu senti como se fossem meus. Porque esta história é um lembrete de que o amor verdadeiro não é sobre encontrar a perfeição. É sobre a coragem de abraçar as nossas falhas e as feridas do passado e de nos curarmos juntos. É um lembrete de que, mesmo na noite mais escura, há sempre esperança no nascer do sol. E, acima de tudo, é sobre o perdão, aquele que liberta não só quem é perdoado, mas especialmente quem perdoa. Agora, eu adoraria ouvir a voz de vocês. Qual lição a Cris e o Caio deixaram para vocês? Qual cena marcou o seu coração? Por favor, deixem suas impressões nos comentários. Cada uma delas é muito importante para mim. Até a nossa próxima história. Um grande abraço.